Você já ouviu falar da atriz que protagonizou um dos maiores fracassos cinematográficos dos últimos anos, e que, depois disso, desapareceu dos cinemas como se tivesse sido banida? Essa é a história de Raquel Zegler, a jovem estrela que entrou em Hollywood com tudo, mas viu seu sonho virar um pesadelo diante dos olhos do público e da indústria. Em março de 2025, a tão aguardada versão live-action de Branca de Neve estreou com um orçamento de mais de 250 milhões de dólares, um investimento gigantesco que, no entanto, não encontrou público nas salas de cinema. O filme não apenas fracassou, ele simplesmente desapareceu, com filas vazias e polêmicas que se estenderam muito além da tela. Mas o que realmente aconteceu por trás das câmeras? Como a carreira de Raquel Zegler, até então apontada como a próxima grande estrela de Hollywood, sofreu um impacto devastador em questão de semanas? E por que sua relação conturbada com o estúdio Disney e as controvérsias políticas ameaçaram transformar um conto de fadas em um pesadelo de repercussão mundial? Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores dessa crise, as polêmicas que marcaram o lançamento, e entender por que Raquel acabou praticamente banida dos cinemas após o fiasco. Prepare-se para uma narrativa que vai muito além das manchetes, revelando os detalhes que ninguém contou, e que explicam por que essa história ainda está longe de acabar. Raquel Zegler surgiu no cenário de Hollywood como uma promessa. Jovem, talentosa e carismática, ela conquistou o papel principal na nova versão live-action de Branca de Neve, um projeto que prometia renovar um dos maiores clássicos da Disney. O investimento? Mais de 250 milhões de dólares. O que estava em jogo? Nada menos que o renascimento de um conto de fadas para uma nova geração. Mas o que se desenrolou depois da estreia foi tudo, menos um conto de fadas. Quando as primeiras sessões de Branca de Neve começaram, os cinemas pareciam fantasmas. Filas vazias, poltronas livres espalhadas, e a sensação amarga de que o público simplesmente não apareceu. Não foi só uma questão de números ruins, foi um sumiço quase absoluto. O filme não fracassou, ele desapareceu, deixando para trás uma trilha de perguntas que ninguém sabia responder de imediato. Raquel Zegler, a jovem atriz que pouco antes havia sido vista como o futuro brilhante de Hollywood, sentiu o peso dessa rejeição na pele, e em tempo real. Num teatro praticamente vazio, ela assistiu ao próprio filme ruir nas bilheterias. Não havia plateia, não havia aplausos, só o silêncio de uma realidade cruel que poucos atores conseguem encarar. Para entender esse cenário, precisamos olhar para além do fracasso comercial. A verdade é que a queda de Raquel Zegler não foi causada apenas pelos números. Foi alimentada por uma série de acontecimentos que envolveram declarações polêmicas, disputas internas no estúdio e um acúmulo de tensões que fizeram a imagem da atriz ruir de forma acelerada. Tudo começou ainda na fase de divulgação do filme. Raquel não poupou palavras ao criticar o clássico original de 1937, chamando de estranho o foco da história na paixão de Branca de Neve por um príncipe que, na visão dela, beirava o assédio. Comentários que, embora tenham sido compreendidos como uma tentativa de modernizar a narrativa, soaram para muitos como um desdém pelo legado do próprio filme que ela estrelava. Essa postura já abriu uma crise interna. Executivos da Disney, apesar de desconfortáveis, optaram por não interferir inicialmente, talvez apostando que o burburinho acabaria se dissipando. Mas a situação escalou rapidamente quando, em um evento oficial da Disney, Raquel encerrou seu discurso com uma declaração política inesperada, incendiando o ambiente e colocando o estúdio em alerta máximo. A pressão sobre Raquel aumentou ainda mais quando seu relacionamento com a coestrela começou a apresentar rachaduras evidentes. Enquanto nas câmeras eles esboçavam sorrisos, nos bastidores as tensões cresciam, alimentadas por divergências políticas e ataques nas redes sociais. Um conflito que, além de afetar a dinâmica do elenco, virou manchete e alimentou ainda mais a imagem negativa em torno da produção. A atriz foi duramente criticada por suas opiniões políticas, que, segundo fontes internas, foram expressas sem o devido cuidado, causando desconforto tanto para a equipe quanto para a própria Disney. O estúdio chegou a contratar um especialista em mídias sociais para monitorar e aprovar cada post dela, numa tentativa de controlar danos que já pareciam irreversíveis. Enquanto isso, o filme continuava sua trajetória desastrosa nas bilheterias. A comparação com outros remakes da Disney só acentuava o fracasso. Enquanto A Pequena Sereia arrecadou quase 100 milhões no fim de semana de estreia, Branca de Neve mal atingiu 43 milhões, mesmo com um orçamento quase 3 vezes maior. E o público? Invisível. Internautas e críticos não pouparam comentários ácidos. Fotos e vídeos de salas praticamente vazias viralizaram, com memes e piadas sobre a ausência do público. Em meio a esse cenário, um vídeo antigo de Raquel se tornou viral. Nele,
Ela dizia que as pessoas iriam esperar em filas para assistir aos seus filmes. O que parecia uma promessa de sucesso virou um motivo para ironias e críticas severas. O desastre financeiro não foi o único golpe. Rumores sobre brigas internas, problemas nas filmagens e posturas inadequadas só aumentaram a imagem negativa em torno da atriz. O ápice desse caos veio quando, após a eleição presidencial, Raquel publicou uma mensagem em suas redes sociais que deixou os executivos da Disney em pânico, gerando uma reação imediata de contenção e tentativa de apaziguamento. Por trás dos bastidores, a pressão era tanta que Mark Platt, produtor do filme, precisou viajar para Nova York para repreender pessoalmente a atriz, pedindo que ela moderasse suas declarações para evitar mais danos à produção. Mesmo assim, as tensões continuaram, as polêmicas se multiplicaram e o filme afundava cada vez mais nas bilheterias e na reputação. Num movimento surpreendente, depois de tantas turbulências, Disney optou por não realizar a tradicional estreia glamourosa. Ao invés disso, preferiu um lançamento discreto, sem os holofotes habituais, como se já antecipasse o desastre iminente. A divulgação foi tímida, as festas de lançamento, quase inexistentes, e o filme foi entregue ao público com uma expectativa tão baixa que ninguém ousava apostar em seu sucesso. O que se viu nas semanas seguintes foi a confirmação do pior cenário. O filme não só não recuperou o investimento, como transformou-se numa dor de cabeça para a Disney, e para Raquel Zegler, o impacto foi devastador. De estrela em ascensão, ela passou a ser vista como um problema para a indústria, e rumores sobre seu afastamento dos cinemas começaram a ganhar força, a ponto de ser considerada praticamente banida. Essa é a trama que vamos desvendar aqui. O que levou Raquel Zegler do estrelato ao ostracismo em tempo recorde? Como uma combinação de falhas, controvérsias e escolhas pessoais transformou uma carreira promissora em um caso de estudo sobre os perigos do estrelato na era das redes sociais? E, principalmente, o que isso revela sobre os bastidores de Hollywood e as relações complexas entre talento, imagem pública e política? Desde que foi anunciada como a nova Branca de Neve, Raquel Zegler já caminhava numa corda bamba entre expectativa e controvérsia. A escolha da atriz para um papel tão icônico mexeu com fãs, críticos e setores da indústria de maneiras que poucos poderiam prever. A discussão não era só sobre talento, era sobre identidade, representatividade e as batalhas culturais que se intensificavam cada vez mais em Hollywood. Logo após o anúncio, uma tempestade tomou forma nas redes sociais. Muitas vozes questionaram a escolha de uma atriz latina para interpretar a tradicional princesa branca dos contos de fadas. As comparações com outras controvérsias recentes da Disney, como a escalação de Halle Bailey para Ariel em A Pequena Sereia, eram inevitáveis. Raquel, porém, não se calou diante das críticas. Em uma série de posts, ela afirmou com firmeza que não mudaria sua pele para um papel e desafiou quem insistisse em um conceito ultrapassado de pureza racial para personagens de fantasia. Essa posição firme, embora tenha angariado apoio de parte do público, também ampliou o campo de batalha. Insultos, ataques e debates inflamados começaram a rondar não só a atriz, mas todo o projeto. Para muitos, Branca de Neve deixava de ser apenas um filme para se transformar em símbolo de uma guerra cultural muito maior. Em meio a esse cenário, Raquel continuava sua trajetória, tentando manter o foco no trabalho. Mas as declarações feitas em entrevistas só atiçavam ainda mais o fogo. Em uma delas, ela classificou a trama original de 1937 como estranha por romantizar um relacionamento que hoje seria visto como problemático, a obsessão do príncipe pela princesa. Era um posicionamento alinhado a uma tentativa de modernizar a narrativa, mas o tom e a forma acabaram soando como uma rejeição do clássico amado por gerações. O estúdio Disney estava cada vez mais dividido. Por um lado, queria ser visto como progressista e moderno. Por outro, enfrentava um público que, para muitos, não estava preparado para uma mudança tão radical, ou que simplesmente não queria essa mudança. A hesitação em controlar a fala de Raquel acabou se tornando um erro estratégico. Quando ela subiu ao palco no evento D23, para um discurso que deveria celebrar o filme, uma frase política inesperada no final gerou um rebuliço instantâneo. A reação dentro da empresa foi imediata. Executivos correram para segurar os danos, tentando convencer Raquel a moderar suas declarações públicas. O produtor Mark Platt foi enviado para uma missão delicada: pedir à atriz que evitasse misturar política com o lançamento do filme, que a qualquer momento poderia se transformar numa crise irreparável. Enquanto isso, a relação com a coestrela, Gal Gadot, que interpretava a madrasta, estava longe do que as câmeras mostravam. Nos bastidores, a tensão era palpável.
Diferentes visões políticas, reações a postagens controversas e uma disputa velada fizeram com que a parceria, que deveria ser uma fortaleza do filme, se tornasse mais um ponto fraco. Essa atmosfera tóxica não passou despercebida. Fãs e jornalistas começaram a vasculhar cada movimento das atrizes, procurando por pistas de desentendimentos. Comentários em redes sociais, respostas indiretas, silêncios estratégicos, tudo alimentava uma narrativa que parecia mais um drama paralelo ao próprio filme. A situação chegou a um ponto em que, após a cerimônia do Oscar, Raquel fez um comentário que foi interpretado como uma indireta para Gal. Ao se referir à colega como uma rainha de concurso profissional, ela levantou suspeitas de rivalidade e ressentimento, criando mais um motivo para o público se voltar contra ela. Para complicar ainda mais, a posição política de Raquel a colocou em rota de colisão com a realidade de Gal, que era israelense e tinha servido no exército daquele país. Publicações de Raquel em apoio unilateral à Palestina abriram uma ferida difícil de curar, provocando uma onda de críticas e até ameaças contra Gal, o que forçou a Disney a arcar com segurança extra para proteger a atriz. Toda essa combinação de crises internas e externas criou um ambiente insustentável. Além das filmagens caras e reshoots que pesavam no orçamento, as postagens controversas de Raquel se tornaram uma bola de neve, minando qualquer esperança de sucesso comercial e manchando a imagem da produção. Para o público, a impressão era clara: o filme estava condenado desde o começo. O que deveria ser uma celebração da fantasia infantil tornou-se palco para debates acalorados, polêmicas intermináveis e um espetáculo de destruição da imagem de uma jovem estrela. E enquanto a poeira ainda não baixava, veio o golpe final. Após as eleições presidenciais, Raquel publicou uma mensagem incendiária nas redes, desejando que os apoiadores de Trump nunca encontrassem paz. A frase não apenas chocou, mas detonou o que restava de apoio dentro da indústria e entre fãs moderados, provocando um verdadeiro colapso na confiança da Disney. Executivos, desesperados, tentaram apagar o incêndio, chegando até a restringir as postagens da atriz com auxílio de especialistas em redes sociais pagos pelo estúdio. Nada parecia suficiente para conter o estrago. A resposta pública foi implacável. Memes, piadas e críticas se espalharam pela internet, tornando-se impossível dissociar o nome de Raquel Zegler das controvérsias que cercavam a produção. E, dentro desse turbilhão, o filme estreou, mas com uma atmosfera já carregada de desconfiança e desgosto. As consequências: um fracasso estrondoso nas bilheterias, salas vazias e uma carreira que começou a ser lentamente isolada do circuito tradicional. Hollywood, que antes a recebeu de braços abertos, agora começava a fechar portas, não só pelo desastre financeiro, mas pelo rastro de polêmicas que ela deixava pelo caminho. Chegou o momento que ninguém queria, mas que muitos aguardavam com apreensão: a estreia de Branca de Neve nas salas de cinema. Depois de meses de polêmicas, batalhas internas e reações divididas, o público finalmente podia decidir. E o que aconteceu virou um marco sombrio na indústria. As primeiras sessões foram um silêncio sepulcral. Cinemas ao redor do mundo exibiam uma realidade alarmante. As cadeiras vazias escancaravam o fracasso, tornando palpável a distância entre as expectativas e o que realmente aconteceu. O público não só não respondeu, como parecia ter decidido ignorar completamente o filme. Raquel Zegler, em meio a esse cenário, viveu um momento quase surreal. Em um teatro praticamente vazio, acompanhou sua estreia assistindo ao próprio filme. Não havia fãs, não havia aplausos, só o eco frio do silêncio. Vídeos vazaram mostrando a atriz, acompanhada por poucos amigos, tentando manter o espírito, rindo e aplaudindo sua própria performance diante de um ambiente fantasma. O que para muitos poderia parecer um gesto de coragem, para outros foi um sinal da situação delicada em que ela se encontrava. A protagonista de um dos maiores fracassos de Hollywood encarando uma derrota pública como poucas estrelas ousam. Mas a história não parou por aí. Enquanto o fracasso comercial se consolidava, a avalanche de críticas crescia exponencialmente. Os números finais foram cruéis. Com uma arrecadação muito abaixo do esperado, o filme fechou seu primeiro fim de semana com menos de metade do que a Disney investira, uma marca dolorosa para qualquer produção, ainda mais para uma tão aguardada. Para Raquel, as consequências foram imediatas. As portas que antes pareciam abertas de par em par começaram a se fechar. Executivos, agentes e até parceiros de negócios passaram a olhar com desconfiança. A fama que trazia potencial agora carregava uma sombra pesada, a de alguém difícil de controlar, que misturava política e carreira de uma forma que o mercado não tolerava. A repercussão nas redes sociais foi igualmente devastadora. Memes e comentários irônicos viralizaram, destacando não apenas o fracasso do filme, mas a trajetória polêmica da atriz.
Um vídeo antigo, no qual Raquel declarava que as pessoas fariam fila para assistir aos seus filmes, circulou amplamente, agora usado para zombar da realidade cruel. A indústria de entretenimento, que há tempos tentava se mostrar progressista e aberta, viu nesse episódio um alerta sobre os limites entre posicionamento pessoal e responsabilidade profissional. A postura pública de Raquel, especialmente suas declarações políticas contundentes, tornaram-se um ponto de ruptura com estúdios e produtores. Não demorou para que rumores de que Raquel estaria banida dos cinemas começassem a circular. Embora oficialmente não houvesse um comunicado formal, fontes internas garantiam que sua imagem tinha sido colocada em uma espécie de lista negra, dificultando o acesso a grandes projetos e oportunidades. O caso dela se transformou em um exemplo paradigmático das consequências que as redes sociais e o ativismo podem ter para carreiras na indústria do entretenimento. A junção do fracasso comercial com as controvérsias pessoais tornou o caminho de volta para os holofotes quase impossível. Enquanto isso, Disney seguia tentando apagar as chamas da crise. A estratégia passou a ser minimizar a exposição da atriz, reduzindo sua participação em eventos públicos e promoções, ao mesmo tempo em que buscava resgatar a imagem da marca com projetos menos polêmicos. Raquel, por sua vez, enfrentava não apenas a perda do estrelato, mas também o impacto emocional de uma trajetória abruptamente interrompida. Amigos próximos relatam que ela passou por momentos difíceis, questionando o rumo de sua carreira e as escolhas que a colocaram naquele lugar. É uma narrativa que, por mais que pareça contada sob o brilho dos holofotes, tem também um lado humano, de uma jovem que tentou desafiar padrões, mas acabou pagando um preço alto demais. E essa é a verdade que muitos não enxergam quando assistem ao espetáculo das manchetes: o peso da fama, a fragilidade das carreiras construídas em bases voláteis, e o preço real da exposição em tempos em que cada palavra pode ser decisiva. Neste momento, fica claro que a história de Raquel Zegler é mais do que o fracasso de um filme. É um alerta sobre os desafios de navegar entre arte, política e imagem pública em um mundo onde a opinião pode tanto construir quanto destruir. A questão que fica no ar é: será que existe espaço em Hollywood para vozes autênticas que carregam opiniões fortes? Ou o preço dessa autenticidade é simplesmente ser excluído? A jornada de Raquel ainda não terminou, mas o capítulo de Branca de Neve e seu impacto na carreira da atriz certamente será estudado como um dos casos mais emblemáticos dessa nova era da indústria do entretenimento. A história de Raquel Zegler e o fracasso de Branca de Neve é um retrato complexo de como talento, política e indústria se entrelaçam de forma imprevisível, e muitas vezes cruel. O que começou como uma promessa de sucesso para uma jovem estrela terminou numa lição dura sobre os limites que Hollywood impõe, direta ou indiretamente, a quem ousa desafiar o status quo. Não foi apenas um filme que afundou nas bilheterias, mas uma carreira que foi relegada às sombras. Entre declarações polêmicas, tensões nos bastidores e uma reação pública implacável, Raquel viu seu nome vinculado a um fracasso monumental, que a levou a ser praticamente banida dos cinemas. Mas essa não é uma história sobre culpa ou absolvição. É uma narrativa que nos mostra as complexidades do mundo do entretenimento atual, onde o equilíbrio entre autenticidade e profissionalismo é uma linha tênue, e onde um passo em falso pode custar caro demais. O caso de Raquel abre um debate necessário sobre o que significa ser uma figura pública na era das redes sociais, onde opiniões políticas, pessoais e artísticas se misturam e podem definir uma trajetória. Para a indústria, fica o desafio de repensar como lidar com talentos que carregam causas e convicções, e para o público, a reflexão sobre até onde queremos que nossos artistas sejam espelhos da sociedade, ou meros produtos cuidadosamente embalados. No fim, Raquel Zegler não é só a atriz que protagonizou o maior fracasso de 2025. Ela é o símbolo de um momento de transformação, tensão e incerteza em Hollywood. E se a indústria vai conseguir se adaptar a essa nova realidade, só o tempo dirá. Enquanto isso, a lição que fica é clara: no jogo das estrelas, nem sempre o brilho dura para sempre, e o preço da fama pode ser mais alto do que imaginamos.